Bom, pessoal, hoje a gente vai entrar nas emergências hipertensivas, tá bom? Eu vou deixar a aula de hipertensão por último, porque eu estou atualizando ainda algumas mudanças que houveram lá de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tranquilo? Então eu estou acabando de ajeitar o material. Bom, pessoal, vamos lá então, falar hoje de emergência hipertensão. Quando eu falo o termo emergência hipertensiva, eu sei que é uma enfermidade, que é um tipo de alteração que pode levar o meu paciente a óbito, né? Possui ali um risco eminente de morte. E para começar, nós falamos da encefalopatia hipertensiva. O próprio termo já fala, encefalopatia hipertensiva. Eu estou tendo alguma disfunção neurológica, né? Eu estou tendo alguma disfunção cerebral devido a um pico desse valor pressórico, né? Devido a um aumento dessa pressão arterial de uma forma brusca. Essa encefalopatia hipertensiva, ela cursa com duas situações, né? Que é o hiperfluxo cerebral e o edema. O próprio episódio de hipertensão arterial aumenta esse fluxo cerebral, tá? E secundariamente pode haver aí associado também edema, beleza? Então, essa encefalopatia hipertensiva tende ali a ser um conjunto de transtornos, né? De sinais e de sintomas, tá? Geralmente esses sinais e sintomas, essa sintomatologia, essa clínica, ela tende a ser reversível, tá? Quando você consegue abaixar a pressão do paciente, você consegue ali restabelecer um padrão pressórico para esse paciente, ele costuma responder bem, né? Então cessa essa clínica, cessa esse mal-estar, tá bom? E costuma ter um prognóstico bom. Lógico, vai depender do teu tempo de atuação, na medida que você vai reduzindo essa pressão arterial, tá? Vamos lá. Qual que é a clínica dessa enfermidade? O que esse paciente chega te manifestando lá no pronto-socorro? Primeira coisa é a dor de cabeça, é a cefaleia. O paciente refere uma cefaleia de caráter intenso, tá? Às vezes ele refere como se fosse um tipo de enxaqueca, mas sem aura. Doutor, o que é aura? É qualquer sinal ou sintoma que prevê esse tipo de dor de cabeça, tá? Um exemplo. Quando eu falo dessa aura, né? É aquele paciente que fala assim, doutor, eu sei que vai doer a cabeça quando eu começo a sentir enjoo, tá? Minha vista começa a embaçar, eu sei que a minha cabeça vai começar a doer, tá bom? Então, essa enfermidade, ela cursa com essa cefaleia, uma cefaleia de caráter intenso. Muitas vezes o paciente refere uma dor de caráter frontal ou occipital, para estar apertando atrás da cabeça, beleza? Pode ter náusea associado ou vômito. Travou? Oi? Professor, você tá aí? Agora eu tô. Acho que caiu minha internet aqui. Caiu e voltou. Ah, tá. Estão me ouvindo de boa agora? Beleza. Sim. Tá. Agora é. Retomando então. É uma enfermidade que cursa com a clínica clássica, tá? Dor de cabeça, a cefaleia, né? Cefaleia de início brusco também, de acordo com sobe essa pressão desse paciente. O paciente já começa a dor de cabeça. Cursa com náusea, cursa com vômito. E por último, quando esse valor pressórico está muito alto, o paciente cursa com confusão mental. Beleza? Então, é bem a clínica clássica da encefalopatia hipertensiva.
Primeira coisa que eu tenho que fazer com esse paciente, como ele está chegando ali, ele pode ter um estado de está em um estado de confusão mental. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descartar um AVC, né? Descartar um AVE. Então eu vou mandar esse paciente para tomografar, né? E descartar uma hemorragia, uma possível hemorragia ou uma possível isquemia. Tranquilo? Primeira coisa que eu preciso fazer com esse paciente. E aí depois eu vou passar aquele clássico nitroprussiato lá endovenoso, igual a gente falou lá atrás, né? Para diminuir pelo menos 25% da pressão arterial desse paciente em 1 hora. Eu preciso abaixar rápido essa pressão, porque eu preciso poupar esses vasos cerebrais para não estarem suscetíveis aí a uma possível ruptura. Eu não sei se esse camarada tem um aneurisma que tá para romper lá no cérebro, tá? Então eu não vou ficar perdendo tempo em reduzir o valor pressórico desse paciente, não. A hipertensão acelerada maligna. Que parada é essa? É quando eu tenho um pico pressórico, né, uma elevação da pressão arterial de uma forma grave, né, e o paciente começa a cursar com outros tipos outro tipo de sintomatologia. Aqui esse paciente já começa a apresentar distúrbios de retina, tá? Retinopatia, papiledema, edema de papila, edema no fundo do olho. Você faz a oftalmoscopia no seu paciente e observa edema no fundo do olho, tá? Esse paciente também é um paciente que já pode estar cursando para uma insuficiência renal aguda. Beleza? Então, olho aí, pede uma ureia, uma creatinina para esse paciente para descartar isso daí. Porque essa hipertensão acelerada maligna pode causar uma necrose de caráter, uma necrose fibrinoide lá nas arteríolas renais. Então, quando chega a esse ponto de necrosar, esse paciente se instaura com um quadro de insuficiência renal grave e esse paciente pode ir a óbito devido a essa insuficiência renal. Dependendo do hospital, ainda é um hospital que eu não tenho um serviço de hemodiálise de emergência, eu posso perder esse paciente, tá bom? Então eu tenho ali um paciente que tem uma retinopatia de grau 3 ou 4, tá bom? Já caminhando para uma possível lesão renal. Qual que é o prognóstico da hipertensão maligna acelerada? Quase sempre fatal, se não tratada adequadamente de forma rápida, tá bom? Esse paciente, ele pode ser um paciente que chega no pronto-socorro por uma crise, ou esse paciente é um paciente que está sofrendo isso daqui muito tempo e às vezes não está apresentando nem sintomatologia, até que chega uma hora que exacerba esses sintomas, tá? E esse paciente procura ajuda. Ele começa a sentir uma certa pressão no fundo do olho, tá? Ele começa a ter distúrbios renais, né? Distúrbios relacionados à urina. Então o paciente começa a urinar meio escuro. A urina parece uma Coca-Cola, tá? O paciente caminhando para uma insuficiência renal grave, né? Então tem uma mortalidade de aproximadamente 80% num decorrer de 2 anos de transcurso da enfermidade. Beleza? Por isso que eu falo, você médico, atendeu o seu paciente no PS, no posto de saúde, né? No pronto-socorro, onde for, afere a pressão do seu paciente nos 2 membros, pede um MRPA, tá na dúvida pede um mapa, beleza? Diagnostique e trata de forma correta para você prevenir possíveis catástrofes aí pela frente com esse paciente, tranquilo? Tem uma mortalidade de 80% no decorrer de 2 anos, principalmente em decorrência da própria insuficiência cardíaca, que é causada pela hipertensão também ali não tratada e pela insuficiência renal já terminal. Esse paciente, se chega em crise no teu PS também, é a mesma coisa, tá? É aquele mesmo protocolo para reduzir
em torno de 25% desse valor pressórico, da pressão arterial dele em 1 hora, tá? É um tratamento rápido. E eu tenho aqui a tão famosa, tão falada dissecção aguda de aorta, ou dissecção aórtica aguda. Dissecção também que recebe o nome de aneurisma, né? Então vamos lá, vamos relembrar a anatomia da artéria aorta, só dar uma recapitulada. A aorta ela é dividida na porção ascendente, né, no arco em si, no próprio cajado ali, e a aorta descendente. A descendente eu tenho tanto a porção torácica, tanto a porção abdominal. Vai fazer a divisão pelo diafragma ali, certo? Então sai lá do ventrículo esquerdo, beleza? Passa aqui o sangue pela válvula aórtica e aí sobe aqui, ó, pelo tronco braquiocefálico, vai sangue também lá para a carótida comum esquerda e para a subclave esquerda, beleza? E aí depois descende pela torácica e pela descendente abdominal. O que que acontece? Esses vasos arteriais são divididos em algumas túnicas. Então eu tenho a túnica íntima, que aqui está lá mais por dentro do vaso mesmo, em contato com o sangue. Tenho o tecido conjuntivo por fora, tenho a túnica média, né? E por último, que recobre o vaso, eu tenho a túnica adventícia. O que que vai acontecer? Vai romper a túnica íntima, certo? Vai romper a túnica íntima e vai começar a correr sangue na porção média. Como assim na porção média? Vai começar a correr sangue por baixo aqui desse tecido conjuntivo, por baixo da túnica média e vai dissecando esse vaso afora, beleza? Eu começo a ter tipo uma circulação colateral dentro do próprio vaso, que se não controlado, essa dissecção tende a percorrer pelo vaso afora, tendo em vista que é um processo dinâmico, beleza? Dissecção também chamado de aneurisma. Então, quando você ouvir falar nisso aí, o termo correto é um rasgo na parede interior do vaso, né, que permite que o sangue flua entre as camadas. Seu grande problema está no fato de ser um processo dinâmico, uma vez de que a dissecção pode se estender ao longo do trajeto da aorta. Então, quanto mais alta a pressão, quando não controlada, mais tende a dissecar. Esse paciente, aquele paciente, até que quando a gente vai remover ele para um centro de grande referência, para um centro de maiores especialidades, é aquele paciente que a hora que põe na ambulância, você chega lá no condutor da ambulância e fala, ó, vai no sapatinho, tá bom? Passa muito rápido em buraco, lombada não, para não chacoalhar muito esse paciente. Por quê? É um processo dinâmico. Então qualquer movimentação muito brusca que eu fizer nesse meu paciente, essa dissecção, esse aneurisma vai aumentar, ou ele pode acabar de romper. Porque já rompeu uma das túnicas do vaso, a túnica íntima, pode ter rompido a túnica média também. Então para romper a túnica adventícia e fazer uma hemorragia interna, intratorácica ou intraabdominal, seja para onde for que fez esse aneurisma, tá? Não custa. Então é um paciente que eu movimento ele, que eu manejo ele de uma forma muito cautelosa, de uma forma muito cuidadosa. Ok? Variáveis: pressão arterial e frequência cardíaca. Quanto maiores, pior é o quadro desse meu paciente, pior é o prognóstico, tá? O que o paciente chega referindo para você? Doutor, começou uma dor dentro do meu tórax absurda. É aquela dor que o paciente refere, que um exemplo, doutor, parece que ela pega do peito assim e vai descendo por dentro, tá? É uma dor que ela irradia de acordo com a extensão da dissecção do vaso. Então essa dor pode percorrer ao longo do trajeto do próprio vaso ou ao longo do trajeto da própria dissecção. E aí eu tenho algumas
características referente a cada pedaço da aorta daquele que foi acometido. Quando eu tenho uma dissecção na porção ascendente, eu vou ter uma afetação diretamente lá das coronárias, dos vasos coronários. Doutor, você pode repetir que tá cortando tudo. Qual parte? Pode ser esse slide, porque tá cortando, aí depois volta. Tá. A dissecção possui algumas características de acordo, a clínica, né? De acordo com a porção acometida. Vou trocar um negócio da minha internet aqui, tá? Tá bom. Vamos ver se melhora. Parou de cortar? Alguém fala aí comigo aí. Tô escutando, doutor. Beleza. Então eu tenho para cada porção acometida uma clínica diferente. Quando a porção acometida é a aorta ascendente, eu vou ter uma afetação das artérias coronárias, devido à própria anatomia, tá? Então você faz um eletrocardiograma nesse paciente seu, o paciente pode apresentar no eletrocardiograma um eletro de um paciente infartado. Porque o cara está cursando também com uma isquemia no miocárdio, porque diminuiu a circulação que está subindo na aorta lá. E também o paciente pode cursar com a própria clínica clássica, que a gente vai ver mais para frente, da própria insuficiência aórtica. Tá bom? Quando eu tenho um acometimento naquele arco, no arco da aorta, no arco aórtico, eu tenho uma afetação de vasos do pescoço. Então, o paciente, como ali eu tenho ali diretamente um vaso que sai para a subclave esquerda, o que eu vou ter? Uma diferença considerável de valor pressórico entre um braço e outro. Então você afere a pressão no braço direito do paciente, no braço direito está dando lá 18 por alguma coisa, no braço esquerdo está dando, um exemplo, 9 por 5. Então, a diferença de pressão arterial entre os membros superiores acaba se tornando um dos diagnósticos primordiais, tá? Pro diagnóstico de dissecção de aorta. Lembra que eu tenho a afetação dos vasos do pescoço, né? Então eu tenho a afetação das carótidas. Tá chegando pouco sangue lá na carótida também, daquela circulação colateral. Então o paciente pode desmaiar, o paciente pode ter síncope, ou o paciente pode chegar manifestando para você também uma clínica de um AVC isquêmico, porque está chegando pouco sangue no cérebro, tá? Reduziu o fluxo cerebral. E quando eu tenho uma afetação da porção descendente, eu começo a ter afetação de órgãos abdominais. O que mais vai acontecer? Primeiro, isquemia mesentérica, isquemia no mesentérico, tá bom? Depois vão sofrer os rins. Os rins vão ser hipoperfundidos. Tá chegando pouco sangue no rim também. Então eu posso ter essa característica, essa clínica renal associada para esse paciente. E aí eu tenho duas classificações para classificar o tanto que a localização onde que rompeu. Tem a classificação de Beck e a classificação de Stanford. Qual que é mais importante? Qual que é a que mais usa? A Stanford, tá bom?
Na Stanford eu só tenho classificação A ou classificação B. Eu não tenho ali arco da aorta. Nenhuma, nem na de Becker nem na Stanford. Não tem o arco, aquele cajado, o cajado inteiro ali, o arco da aorta, ele vai entrar tudo na porção ascendente. Beleza? Então eu tenho um Stanford A quando eu tenho um acometimento da porção ascendente, o Stanford B quando eu tenho um acometimento da porção descendente. E o de Becker 1 é quando eu tenho um acometimento total, tanto de porção ascendente e descendente. O 2 só ascendente e o 3 descendente. Então, grava o Stanford, tá bom? Grava a classificação de Stanford, que é a mais importante. Tranquilo? Sim. Então, observa aqui, o Stanford, você tem um acometimento tanto da porção ascendente, pega o cajado, tá bom? Todinho, o arco todinho, e o B, só a parte descendente lá, tá? Tanto de torácica, tanto de abdominal. Como que eu trato esse paciente? Primeira coisa, lembra, quanto maior a pressão arterial e maior a frequência cardíaca, pior o prognóstico. Então eu preciso abaixar a frequência cardíaca desse paciente e abaixar a pressão arterial. Aqui eu preciso abaixar de uma forma muito rápida, pelo menos em 20 minutos. Tá? De 20 até 30 minutos aqui eu tenho que arrastar essa pressão arterial para baixo. Para evitar que haja mais dissecção desse vaso, que haja mais aneurisma. O que eu uso? Uso o nitroprussiato para diminuir a pressão arterial e um beta-bloqueador para diminuir a frequência cardíaca. Tá bom? Como que eu confirmo? O que eu tenho que fazer? Eu utilizo um exame que se chama ecografia transesofágica. É uma ecografia transesofágica, feita lá pelo esôfago. Então você observa a parte essa parte mais posterior, mais interna. Tá bom? Doutor, não tenho isso daqui no meu pronto-socorro. Não tenho eco transesofágica 24 horas. Piorou uma angiotomografia computadorizada. Injetar o contraste lá e tomografar esse paciente. Vou fazer a clínica, tá? Vou referir na clínica do meu paciente lá no meu prontuário. Meu paciente tem diferença de pressão arterial, membros superiores, dor torácica de caráter irradiante ao percurso do vaso, tá bom? E vou encaminhar esse paciente. E para tratar esse paciente de forma cirúrgica, como que rola isso daqui? Voltou, né? Esquece um negócio azul. Como é que faz isso daqui, gente? Vamos lá. O tratamento cirúrgico, eu tenho duas maneiras de elegê-lo. Tem o tipo A e o tipo B. No tipo B, eu vou operar apenas casos que são complicados. O tipo B, o Stanford B, é aquela parte da dissecção que está descendendo, parte torácica e abdominal, aorta descendente. Então eu vou só operar os casos que estão muito complicados, situações em que está correndo risco iminente desse vaso romper. Eu vou cuidar ali na frequência cardíaca, na pressão arterial e vou reavaliar esse paciente depois. Já se foi um Stanford A, peguei a aorta ascendente, aí sim, esse paciente é um paciente que sempre vai ser indicado cirurgia para ele. Tá bom? Basicamente isso daqui. Alguma dúvida, doutores? Não. Tá de boa, né?